paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos ao terceiro trimestre de 2024. Na semana passada nós tivemos o encerramento do segundo trimestre, a carreira que nos está proposta, que nós possamos a cada dia seguir firme com Cristo, olhando só para Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E um dia nós estaremos com Ele na cidade celestial, no nosso lar, na nossa morada. Eu quero pedir desculpa, eu não consegui gravar a última lição, mas eu quero aproveitar e agradecer na lição anterior os comentários que os irmãos fizeram, colocando o nome da cidade. Deus abençoe grandemente a todos. São vários estados que nós estamos alcançando, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a sua EBD. E agora nós iniciamos essa jornada do terceiro trimestre que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Uma capa lindíssima. Nós vamos estudar sobre esses dois livros que levam o nome de mulheres. E nós vamos falar de um Deus amoroso na história da nação de Israel, que cuida da família e que cuida de nós nos dias atuais. E a lição de número 1 tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. E para essa aula eu quero apresentar 3 dinâmicas bem simples e práticas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica nós vamos falar referente à capa da lição. A segunda dinâmica nós vamos falar referente à palavra-chave, que é mulheres. E a terceira dinâmica nós vamos falar sobre o assunto que vai ser tratado nesse trimestre e que vai ser abordado, porque essa lição ela é um tanto introdutória, onde vai falar um pouco sobre o livro de Ruth e vai falar um pouco sobre o livro de Esther, uma introdução para o que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. O comentarista é o pastor Sila Queiroz. E a primeira dinâmica, nós vamos falar sobre a capa da lição. Aqui, essa capa bem bonita, o professor pode perguntar para os seus alunos o que eles acham da capa da lição, o que eles esperam desse novo trimestre. E aqui nós temos uma imagem de uma coroa, e nós temos aqui uma plantação de trigo atrás, e nós temos aqui um manto vermelho e uma coroa muito bonita. Então aqui nós podemos já falar sobre esse título que nós vamos estudar. Aqui nós estamos vendo o tema da lição, está falando de domínio, de governo, está falando de reinados, de reis. Nós vamos estudar a história sobre os juízes. Primeiro aqui o trigo é sinal de providência, é sinal de alimento, é sinal de bênção, e vai enfatizar também o livro de Ruth. E aqui nós vamos falar sobre também a rainha Esther, mas lembrando que é o Deus que governa e cuida da família. O Senhor, ele sempre tem escape. Do Senhor vem o socorro e livramento na história para a nação de Israel e hoje para a nossa família, para as nossas vidas, para a nossa nação, para a nossa igreja. Como que vai ser essa primeira dinâmica? O professor faz uma introdução falando sobre a capa e o professor vai falar assim, olha, e o professor vai fazer assim, o professor vai pegar uma caixa, pode ser qualquer caixa, e o professor vai colocar aqui um objeto dentro da caixa, e o professor vai falar assim, olha, aqui dentro tem um objeto que vai representar a capa da lição. Aí o professor fala, eu quero que vocês tentem imaginar que objeto é que tem aqui dentro que vai representar a capa da lição. O professor aguarda ver qual que vai ser a opinião deles, e aí eles podem pensar, é uma coroa. Aí o professor fala, não é uma coroa, porque seria muito fácil ser aqui, porque já tem o desenho da coroa. Ah, tem um manto aqui? Não, também não, porque seria muito fácil. E aí o professor vai poder perguntar para eles, olha, o objeto que tem aqui dentro, que vai representar a capa da lição, é uma palavra, é um objeto que tem 8 letras. Aí o professor vai perguntar para eles aqui essa imagem, colocando para eles decifrarem qual é a palavra. Aí o professor pergunta assim, ó, quem está no da sua vida? É Deus ou você? Aí provavelmente, vendo essa imagem, eles vão conseguir
verificar e dizer qual objeto que tem aqui. Aí depois o professor vai pegar, vai retirar o objeto e vai mostrar. O objeto que tem aqui é um controle, que é um controle de uma TV, e aqui nós temos o controle de um videogame. E aí o professor vai falar assim: quando nós temos a oportunidade de assistir uma TV, assistir um filme, aqui, ou então a pessoa senta em seu sofá, a pessoa está lá com o controle na mão, a pessoa tem a decisão de analisar qual conteúdo ela quer visualizar, o que ela vai assistir. Ou quando a pessoa está lá brincando, jogando no videogame, a pessoa está lá vendo, verificando, mudando a sua cena, passando de fase, tudo através de um controle. Agora, digamos, se a pessoa está assistindo ou se a pessoa está em uma fase lá, em uma brincadeira de um videogame e alguém chega e muda de canal, ou a pessoa chega e aperta o botão, automaticamente o que vai acontecer? Saiu daquela situação da previsão que a pessoa estava fazendo. Saiu do controle daquela pessoa. E aí, o que nós vamos falar sobre isso? Nas nossas vidas, quem está no controle das nossas vidas? Porque nós vamos estudar aqui, nesta lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós vamos estudar aqui na época dos juízes, no livro de Ruth. A nação de Israel estava afastada do Senhor, fazia o que não agradava do Senhor, não se ouvia falar no nome do Senhor, não se lembrava do Senhor. E depois nós vamos falar da época dos reis, depois nós vamos falar da providência divina em Esther, sendo uma rainha, mas nós vamos falar que no controle da nação de Israel, mesmo tendo a presença de juízes, mesmo tendo a presença de reis, nós temos que o controle, o domínio, o governo estava na mão do nosso Deus, porque era um governo teocrático. Nosso Deus, ele é soberano, é o nosso Deus que governa. Na história da humanidade nós temos várias épocas aqui, situação do Senhor parar até mesmo o tempo, como no livro lá de Josué, para dar livramento aos seus. Aqui na história dessas mulheres, são histórias improváveis. Uma moabita que carregava uma história do seu povo, e nós temos uma órfã, mas o Senhor é aquele que está no controle, é o Senhor que muda história, é o Senhor que governa, é o Senhor que cuida da família, cuida dos seus e que protege a nação. E aí, mais uma vez, nós perguntamos: quem está no controle da sua vida? Muitas vezes, aqui nessas histórias, o que parecia improvável, o Senhor deu socorro, o Senhor deu livramento, o Senhor cuidou, o Senhor trouxe a providência. E muitas vezes na nossa vida hoje em dia, nós queremos dar o nosso jeito, nós queremos fazer, ou então nós procuramos resolver tudo, mas saiba que o Senhor é aquele que tem o domínio, que nós possamos colocar quem está no controle, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa estão no controle, estão no governo, estão no domínio do nosso Deus. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. A segunda dinâmica, o professor vai fazer referência à palavra-chave da lição, que é mulheres. Aqui nós vamos estudar sobre essas duas mulheres abençoadas, levantadas, preservadas, guiadas, direcionadas por Deus, que tinham aqui semelhanças. O professor pode até falar quais aqui as qualidades. Na introdução vai dizer: mulheres que expressavam virtudes espirituais e morais como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição em servir. Será se nós estamos evidenciando nas nossas vidas alguma dessas qualidades, ou essas qualidades? Que o Senhor nos dê graça. E a palavra-chave é mulheres. Nós vamos estudar sobre essas duas mulheres que foram abençoadas, que foram levantadas por Deus, e nós vamos começar um acróstico falando assim: olha,
na classe das irmãs, se for na classe dos irmãos, aqui vai ser uma lição voltada tanto da nação de Israel, e no terceiro ponto da lição, o autor traz um apanhado para os dias de hoje. E aqui serve para a mulher que é levantada por Deus, ela é uma mulher feminina, ela é uma mulher sensível, ela é uma mulher sublime, é uma mulher que evidencia as virtudes do alto, e da mesma forma na classe dos irmãos serve para eles valorizarem e verificarem o presente que o Senhor lhes concedeu. E aqui, ó, na palavra-chave, na letra M, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um acróstico falando sobre o que é ser uma mulher, nós vamos falar sobre as mulheres, e nós vamos indicar versículos que vai fazer referência à mulher de Deus, a mulheres que são levantadas por Deus. Aqui na letra M, eu coloquei assim, ó, mulher, mulheres, vocês são, ou então você pode falar para você mesma, eu sou, ou então mulher, você é. Na letra M, menina do olho de Deus, como diz lá em Salmos 17:8, guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Você é guardado, você é protegido, o Senhor está te guiando, o Senhor está te protegendo. Então, aqui, a mulher também, ela recebeu uma dádiva, uma bênção da maternidade. A mulher, ela é mãe, e a primeira promessa que nós temos na Bíblia lá em Gênesis é falando sobre a semente da mulher. Nós temos o nosso mestre que nasceu, o nosso libertador de uma mulher. Então, mulher com a letra M, menina do olho de Deus. Aí nós vamos colocar mulher que tem a dádiva, que tem a bênção da maternidade. Mulher é aquela que é mãe. E aqui na letra U nós vamos colocar que mulher, você é única. Por que você é única? Porque você foi criada por Deus. Na palavra do Senhor, lá em Salmos 39, fala que desde o ventre o Senhor já nos formou, o Senhor já nos moldou, o Senhor já nos criou. E lá em Provérbios 31:29 também fala da mulher virtuosa, fala que todas podem ser belas, podem ser virtuosas, podem fazer um belo trabalho, mas você a todas supera, você é única, você é obra-prima de Deus. E aqui na letra L, mulher, você é livre. O Senhor te libertou e o Senhor te livra. O Senhor te liberta das algemas do pecado, da solidão, de tudo que não é do agrado do Senhor. Na palavra do Senhor fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, mulher, você é livre. Jesus te libertou. E aqui, na letra H, mulher, você é uma heroína. Quantas heroínas dentro dos seus lares, quantas heroínas que não usam armaduras ou que ninguém vê, mas que travam muitas guerras dentro das suas casas, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas igrejas, mas o Senhor está vendo. Assim como nós vamos estudar a história de duas heroínas, de duas mulheres abençoadas, nós temos aqui a história de Ruth, também nós temos a presença de Noemi, que com certeza é uma mulher abençoada, que instruiu, que guiou, e o seu exemplo foi passado para a sua nora Ruth. Nós temos aqui a presença de Ruth e nós temos uma rainha também abnegada, a rainha Esté, duas heroínas. E hoje aqui nós vamos falar para você, você é uma heroína e o Senhor vai te dar graça a cada dia para vencer todas as guerras, porque o teu escudo, o teu Senhor e a tua vida está no controle de um Deus que governa o mundo e cuida da família. E aqui, na letra E, nós vamos colocar assim, ó, mulher, você é essência de Deus. A palavra do Senhor lá em Gênesis fala que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio nós temos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos o DNA do nosso Deus. É um grande privilégio, mas também é aí uma responsabilidade que nós temos que manter. Nós temos que ser, como diz o apóstolo Paulo, como um espelho que reflete a glória do Senhor. Mas você tem a essência de
Deus. Não desanime, fique firme, fique forte, assim como essas mulheres aqui, ó, que não desanimaram. Ruth, que prosseguiu, e Esté, que mesmo colocando a sua vida em risco, teve ousadia, teve força, orou e buscou, e o livramento veio do Senhor. E aqui na letra R, nós vamos colocar que a mulher é a rainha do seu lar. Muitas não usam coroa, mas nós sabemos da importância. O amor da mulher, o amor de mãe é tão grande, aquele que mais se assemelha ao amor de Deus. Então você é a rainha do seu lar. E aqui na letra E, nós vamos colocar que mulher, você é espiritual. Mesmo você sendo feita de carne, que nós sabemos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, mas nós temos a nossa natureza espiritual, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Ei, mulher, você é templo do Espírito Santo de Deus. E aqui na letra S, nós somos semelhança de Deus. E se nós somos semelhança do nosso Deus, como já foi falado, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se nós somos templo do Espírito Santo, aqui também na letra S, nós não somos daqui, nós somos da Sião celestial, e um dia nós estaremos com Cristo. Então, mulheres, no seu dia a dia, ao enfrentar guerras, ao enfrentar lutas, saiba que o Senhor está no controle da sua vida, e você foi criada por Deus, e o Senhor tem planos e tem obras para realizar através da sua vida. Então, prossiga no Senhor, não desista, avante, assim como essas mulheres que nós vamos estudar, ó, duas mulheres importantes na história de um povo. Você é muito importante na história da sua família, na história da sua igreja, e que o Senhor te dê graça e força a cada dia para prosseguir. E a terceira dinâmica, nós vamos falar sobre o Deus que ele escolhe, sobre escolhas improváveis. E aí o professor pode levar para a sua aula dois cadernos ou dois copos. O professor pode pegar um copo descartável e um outro copo bonito, e o professor vai levar dois cadernos. Qualquer caderno, eu peguei esse menorzinho para o professor levar. O seu professor vai levar um caderno que está assim, ó, só com folhas, que não tem mais capa, tá todo riscado, e aí que tem ainda algumas folhas em branco. Esse aqui, ó, eu até coloquei, tá até utilizando um clips, que ele não tem mais a sua capa, e ele está sendo utilizado aqui, ó. E aqui nós temos um caderninho que, ó, ele está ainda bonitinho, e aqui nós temos algumas histórias, e aqui nós temos o caderno todo para ser utilizado. E aí o professor vai chegar e vai falar assim para os seus alunos, se for o caderno ou se for o copo descartável, uma taça ou um outro copo bonito, o professor fala assim, olha, olhando aqui, qual que vocês preferem para utilizar? Ou qual que vocês querem desses dois cadernos? Eu quero presentear vocês. Vocês querem esse caderno aqui ou esse caderno? Esse caderno aqui já foi utilizado, tá todo marcado, tem ainda alguma folhinha em branco, mas já tá todo utilizado, ó. Tem muitas marcas, tem risco, tem mancha de tinta que foi saindo do outro lado, e aqui o caderno ele está intacto. Qual que vocês preferem? Provavelmente qualquer um vai escolher o caderno que está novo, que deve servir para ser utilizado. Mas o professor vai falar assim, olha, a ótica humana não é a ótica de Deus. Porque aqui, ó, o Senhor, ele pode escrever uma nova história para a sua vida. O Deus que governa a nação, o Deus que livrou o povo de Israel, o Deus que cuida da família é aquele que faz escolhas improváveis, é aquele que não olha com uma ótica humana, que não olha pela ótica que nós vemos, que não olha a aparência. Aqui, ó, tem ainda algumas folhas que dá para escrever. E uma folha o Senhor pode escrever uma nova história. E aqui na história de Ruth, que era uma moabita, que teve na sua história marcada por relação incestuosa. Era uma nação
que era pagã, que era abominável, que tinha práticas contrárias ao mandamento do Senhor. E ela escolheu abraçar a fé da sua sogra Noemi e ela foi em direção à casa do pão, ela foi para a terra de pão e o Senhor ali preparou um remidor para ela que foi Boaz. Olha, o Senhor pode escrever uma nova história para a sua vida. Não importa se você está marcada, se você está sem capa, se você está ferida, o Senhor, Ele é aquele que restaura, o Senhor é aquele que liberta. Olha, e ainda o Senhor vai, aí o professor leva uma capinha e o Senhor ainda dá uma capa, uma nova vestimenta, porque o Senhor é aquele que traz provisão aonde não tem, o Senhor é aquele que levanta mulheres improváveis como Ruth, que era uma moabita e depois tornou ascendente do rei Davi, do nosso mestre. E depois nós temos também a história de Esther, uma órfã que foi criada por seu tio, uma órfã que talvez, na palavra do Senhor fala que ele também é pai de órfãos e viúvas, e aqui nós temos Ruth, uma viúva que Deus deu um remidor, e aqui nós temos uma órfã que tornou-se uma rainha e que livrou o povo de Israel. Então a história dessas duas mulheres, olha, enquanto tiver folha aqui, ó, o Senhor pode escrever uma nova história da sua vida. Ele te dá um banho, Ele te coloca na casa dele, Ele te dá uma nova vestimenta e você será instrumento do Senhor para proclamar as boas novas, para tirar almas de prisão, para tirar a alma da escravidão e para trazer o livramento para o povo de Deus, assim como essas duas mulheres. Então, essas são as 3 dinâmicas. Espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e que esse trimestre seja uma bênção. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.